Rocha ou areia? Olha, essa pergunta pode parecer simples, mas ela define absolutamente tudo. Em que tipo de base a nossa vida está sendo construída, afinal? É em algo sólido, sabe, que aguenta as pancadas do tempo, ou em algo que, na primeira tempestade, já desmorona? Vamos mergulhar nessa ideia? Para a gente começar, vamos fazer uma reflexão bem rápida. O que é que se tornou, assim, essencial no nosso dia a dia? O celular, a internet, as redes sociais, talvez? Uma música? O que vem na cabeça como algo que, nossa, seria impossível viver sem? E seguindo essa mesma linha de raciocínio, quando a vida fica difícil de verdade, sabe? Quando os problemas começam a aparecer, O que é que segura as pontas? O que serve de apoio de verdade? São as pessoas, as distrações, os sentimentos? Ou é alguma coisa mais profunda? Onde é que a gente busca força? Pois é, essas perguntas levam a gente direto para o coração do nosso tema. E aqui chegamos numa grande verdade. Todo mundo, sem exceção, está nesse processo de construção diária. A questão nunca foi se a gente está construindo, mas sim onde. Para a gente explorar melhor essa ideia, vamos dar uma olhada numa história bem antiga, mas muito poderosa. Ela é conhecida como a Parábola dos Dois Construtores e foi contada por Jesus lá no final do Sermão do Monte. E essa aqui, olha, é a chave para entender tudo. A história usa a imagem de uma casa, claro, mas a mensagem é totalmente sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso destino. É uma metáfora para algo muito, mas muito mais pessoal. Então, a história apresenta dois construtores. O curioso é que os dois começam do mesmo jeito. Eles ouvem a mesmíssima instrução. Só que um deles pega o que ouviu e transforma em ação, construindo na rocha, e a casa dele fica de pé. Já o outro, o insensato, ouve e não faz nada. Constrói na areia. O resultado? Um colapso total. A diferença, então, não está no ouvir, está no fazer. Agora, vamos analisar um pouco mais a fundo essa diferença, que é, na verdade, o coração da parábola. Essa distinção entre só ouvir e realmente fazer, entre acumular informação e permitir que aconteça uma transformação de verdade. Primeiro, a gente tem um ato de ouvir. Isso aqui representa aquela parte do processo em que a gente recebe conhecimento. Sabe, é ler, é estudar, escutar um conselho, é a etapa da informação, pura e simples. E, em total contraste, fazer ou praticar é quando esse conhecimento é aplicado. É quando a informação sai da cabeça e vira uma ação, um hábito, uma mudança real de comportamento. É exatamente aqui que a mágica da transformação acontece. E o ponto crucial é este: saber o que é certo, ter toda a informação do mundo não é o suficiente para nos manter de pé quando as dificuldades vêm. Apenas a aplicação consistente desse conhecimento é o que cria de fato uma base sólida. e isso nos leva a uma verdade universal dentro da parábola. A tempestade, a chuva, os rios transbordando, os ventos fortes, não é uma questão de se ela vai vir, mas de quando. Ela vem para o prudente e vem para o insensato. Ninguém escapa dos perrengues da vida. O mais interessante é como a história enxerga a tempestade. Ela não existe para destruir, mas sim para revelar. A crise não derruba uma vida bem fundamentada. Ela apenas prova a solidez da fundação que já estava lá o tempo todo. Olha que ponto sutil e poderoso. O erro do construtor insensato não foi discordar do ensinamento, não foi rejeitar. O erro dele foi a passividade. Ele ouviu tudo, talvez até concordou com a cabeça, mas simplesmente não agiu. É aquela distância perigosa que existe entre a convicção e a prática. E por que a queda foi grande? Porque, muito provavelmente, a casa construída na areia parecia tão boa quanto a casa na rocha, pelo menos por fora. A fragilidade estava escondida. A queda é grande justamente porque ela expõe uma fraqueza interna que ninguém estava vendo. Com tudo isso em mente, a análise se vira para a gente. A pergunta deixa de ser sobre os construtores da história e passa a ser sobre a nossa própria vida. É um convite para uma autoavaliação bem honesta. E esse é o desafio central, colocado de forma bem direta. A questão fundamental não é a quantidade de conhecimento que a gente acumula na cabeça, mas o quanto desse conhecimento se torna parte de quem a gente é, do jeito que a gente vive. Onde então pode estar a nossa fundação? Muitas vezes, sem nem perceber, a gente constrói em cima de bases bem instáveis. Sobre a areia das nossas emoções, que mudam toda hora, ou na opinião dos outros, nos nossos medos, ou naquela necessidade constante de agradar todo mundo. Agora, o momento para uma reflexão bem pessoal. Em silêncio,
Se hoje, nesse exato momento, uma crise daquelas, uma dificuldade totalmente inesperada, batesse na porta, Essa base onde a vida está sendo construída, seja ela qual for, será que ela aguentaria o tranco? Ou tudo viria abaixo? Essa é uma pergunta que só cada um, lá no fundo, pode responder. E para a gente fechar, essa frase poderosa resume a ideia toda. Uma vida que dura não é construída sob a intensidade dos sentimentos, que são como areia, mas sim sobre a consistência das ações, que é a rocha. No fim das contas, praticar aquilo que se sabe ser verdade é o que nos mantém de pé.